aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Aqui é o Dragão Aleatório e hoje eu estou com essas dragonesas maravilhosas. Pode falar, gente. Tá, então eu sou a dragonesa com raiva justificada. Eu sou o dragão dourado, também conhecido como dragão grávido, que né? Dragão gestante. E é isso, galera. Em breve teremos um dragãozinho aqui pra gravar com a gente. Em vez de contar Baby Shark, vai ser Baby Dragon. Ó, gostei. É. Bom, eu invadi o Covil do Famigerado hoje para falar sobre o Dia das Mulheres. Antes de focarmos um pouquinho no assunto, eu vou contar uma história pra vocês. E a história se chama O Fogo que Nunca Se Acaba. Mas, ei, não é o tipo de fogo que vocês estão pensando. É que o negócio é sério. Por mais que seja eu que esteja aqui, o negócio é sério, tá? Eu tô falando do fogo, um fogo muito poderoso. Aquele que brilha nos olhos das mulheres. Aquele que é persistente, que não desiste, que enfrenta o mundo de cabeça erguida, que batalha todos os dias, seja no trabalho, em casa e, enfim, aonde for. É a chama da coragem, da determinação, da luta por respeito e igualdade. Porque, diferente do fogo que eu solto pela boca, esse não pode ser apagado com um balde d'água. Agora, prestem atenção, porque a história vai começar. Há muito tempo, numa galáxia muito distante, há humanos, sempre correndo, sempre sonhando, sempre lutando. Vi muitas eras passarem, muitas guerras começarem e muitos impérios caírem. Mas hoje eu vou contar a história sobre o fogo, coragem e mulheres que mudaram o mundo. Era uma vez um tempo em que muitas mulheres trabalhavam dia e noite em fábricas de ferro, de pedra. Elas eram fortes, mas tratadas como sombras, invisíveis, esquecidas, mal pagas pelo seu esforço. Seus dias eram longos, suas mãos sempre cansadas e sua voz, essa ninguém se preocupava em escutar. Mas dentro delas havia um fogo. Então, no 8º dia do 3º mês, as mulheres ergueram suas cabeças e rugiram como dragões. Exigiram respeito, igualdade e justiça. Algumas saíram pelas ruas, outras se uniram dentro das fábricas. O vento carregou seus gritos para o céu. Foi então que aqueles no poder tentaram silenciá-las. Em uma fábrica de tecido, trancaram as portas, como se prendessem um espírito indomável dentro de paredes frágeis. Mas, como vocês humanos sempre esquecem, quando tentam apagar uma chama muito forte, ela explode. Um incêndio começou e muitas dessas mulheres viraram cinzas. Mas cinzas não significam fim. São apenas o começo de algo maior. O vento levou suas histórias por todas as terras e logo mais e mais vozes se uniram às delas. O que era inspiração se tornou trovão. O que era medo se tornou coragem. E assim, os humanos marcaram o dia 8 de março como um lembrete de que o fogo da mudança nunca deve ser esquecido. Eu apenas observo de cima com um sorriso de dragão, pois sempre soube, as mulheres são feitas da mesma matéria que é feita as chamas. E o fogo delas, esse fogo jamais apagará. É dado o início, o conclave. Entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Vamos discutir arquétipos de mulheres. O primeiro arquétipo que a gente vai discutir
são aqueles famosos arquétipos femininos escritos por homens. A mulher perfeitinha pra homens. Tipo da Micaela Baines, de Transformers. O que vocês acham, meninas? O que vocês acham, dragões? Cara, eu acho que homem tem uma visão muito limitada de mulher, né? Porque a mulher perfeita, aquela mulher incrível que eles colocam como desejo, né? Que aquele estereótipo que eles colocam para que seja a mulher ideal. Primeiro, que ela não pode ter personalidade própria, né? Ela tem que ser coadjuvante da história do protagonista e viver em função dele, né? A pessoa tinha uma vida, ela tinha toda uma forma de viver, tinha os sonhos dela, e aí chegou o protagonista, acabou, né? Ela esquece o propósito dela, esquece os sonhos, esquece tudo, porque ela só estava esperando aparecer um homem lá pra tornar a vida dela perfeita. Ela acaba precisando se anular para que o homem se torne... Tem um filme que fala exatamente sobre isso, que é o Não Se Preocupe, Querida, que é com a Florence Pugh e com o Harry Styles. Eles viviam uma vida no subúrbio e aí ele consegue um emprego melhor e ela acaba tendo que se anular a personalidade dela, e ela percebe que não só ela acaba fazendo isso, mas as esposas dos outros homens que trabalham com o marido dela fazem isso também, para que o marido dela se sinta melhor. E isso acontece não só em filmes, em séries, em livros, isso acontece muitas vezes na vida real também. A mulher, ela precisa se reduzir, porque se ela for mais inteligente, se ela receber mais, se ela for mais divertida, o homem, ele não consegue, alguns homens, claro, não vou generalizar, mas alguns homens não conseguem lidar com isso, então eles muitas vezes acabam partindo, por exemplo, a traição da mulher, com a desculpa de que eu te traí, mas a culpa é sua. Tem até um áudio que vazou esses dias, não sei se alguém já chegou a escutar, que o nome do áudio é O Ex-Namorado da Giovanna, que é exatamente sobre isso. É ele, puto da vida, mandando áudio pra ela no WhatsApp e tal, e falando que ela que tem que pedir desculpas, que ela tem que mudar porque ele traiu ela por causa dela, entendeu? E isso acontece muito. Mas também acontece, e de uns anos pra cá tem mudado muito isso, pelo menos na indústria cinematográfica, da mulher ser reconhecida sempre como sexo frágil. Isso de uns anos pra cá tem tido essa... Eu acho que principalmente depois do movimento Me Too, deu uma mudada muito grande nisso, da mulher sempre ser o sexo frágil, da mulher sempre se reduzir pra que o homem seja feliz, pro protagonista masculino ser feliz. Sempre se esconder, né? Sim, sempre se esconder. Um maior exemplo sobre isso é o próprio filme da Barbie. Exato. No próprio filme da Barbie, a personagem da América Ferreira, ela dá aquele discurso maravilhoso, super poderoso, que ela fala que você tem que ser bonita, mas você não pode ser tão bonita ao ponto de causar inveja a outras mulheres. Você tem que ser inteligente, mas você não pode ser tão inteligente ao ponto de deixar o seu homem inseguro. Você tem que estar magra, mas você não pode ser tão magra. Você tem que ser gata, mas você não pode ser tão gata. Você tem que sempre ser o meio termo, mas atingir as expectativas altíssimas das outras pessoas, e você acaba se tornando uma Barbie, só que isso é impossível. Sim. Você é humano, você é uma mulher, você tem pensamentos, você tem desejos, você tem tudo como qualquer outra pessoa. Você é uma pessoa. E é um assunto muito complicado, porque eu fico muito puta. Eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa, entendeu? Porque particularmente, eu tenho muitos amigos homens. E aí, conversar com eles, pelo meu ambiente, dos meus amigos homens, que eu conheço há muitos anos, você conversar com eles, ou você não consegue, você não pode ser o sexo frágil, você não pode chegar, gente, tô meio, sei lá, hoje e tal, vamos maneirar, que não sei o que lá, que eles vão falar, vamos maneirar o cacete, se vira. Então você tem que estar xingando eles, você tem que estar respondendo à altura, porque senão eles dão aquela pisada, e isso é com qualquer mulher, praticamente. E quando você responde à altura, você é grossa. Exato. Mas se você responde no mesmo nível que ele tá respondendo,
respondendo, não, você tá gritando e você é grossa. Mas ele está fazendo isso, não, ele tá sendo homem. Você Porque está sendo ele maluca pode. e grosseira. Exatamente. Você tá sendo maluca, você tá sendo grosseira, mas ele não, ele pode porque ele é homem. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho uma filosofia de vida de tolerância zero pra machismo. Sabe? Quando eu comecei a namorar o meu marido, ele, óbvio, tinha já as coisas incrustadas, né, de criação, de sociedade nele. Mas o que fez o nosso relacionamento dar certo foi eu virar pra ele e falar, isso é machismo, ou isso não está certo. E ele ir aceitando, sabe? Ele estar disposto a aprender. E isso também se replicou aos meus amigos, sabe? Hoje eu só tenho na minha vida pessoas com as quais eu sei que se ela tiver uma fala, uma atitude machista, e eu falar, ela não vai se sentir ofendida, sabe? Eu me recuso a ter no meu lado pessoas que vão me ofender, que vão me maltratar, sabe? Essa ideia feminina de mulher que tolera, que aceita, que tem que educar pessoas mais velhas, que já não têm mais idade para precisarem ser educadas, né? Que podem aprender só por conta própria. Essa figura de ser a professora, cuidadora, que tem que explicar por que falar assim não pode, magoou o amiguinho, sabe? Não é minha função. Sim. Então, se eu falei uma vez, ótimo. Continua no erro, eu não quero essa pessoa perto de mim, sabe? Pra que eu vou ficar sofrendo, me sentindo mal pra ter uma pessoa que, sinceramente, não está se importando comigo? É que entra no... antes era muito constado como o sexo frágil, né? Se a gente parar pra pensar, não é o sexo frágil, é o você saber até onde vai o seu limite e você respeitar ele. Pronto. Mas eu acho que as mulheres, elas são educadas pra estar sempre empurrando esse limite, sabe? Tentando sempre ser um pouco mais tolerante e entender muito mais os homens do que jamais um homem vai querer se dispor a entender uma mulher. Ai, mas tadinho, é o jeitinho dele. Você quer ver um assunto que é muito... que muitas pessoas falam hoje em dia? Você tá numa floresta e você tá numa floresta sozinho, você encontra um urso ou um homem. As mulheres, elas sempre vão querer escolher o urso. E aí muitos homens não entendem o porquê. E é exatamente por isso. A mulher, ela desde criança, e isso infelizmente acontece até hoje, ela é educada para ser muito bem educada, sempre falar baixo, sentar corretamente, não levantar a voz, não xingar, não reclamar. Isso até hoje isso acontece. Só que chega uma hora que a gente cansa. A gente cansa de baixar a cabeça de um cara chegar pra você, ele tá falando alto com você, ele levantar a voz pra você, você levantar a voz pra ele e ele falar que você está falando alto, mas que ele não falou alto. Não, eu vou falar alto sim. Eu vou gritar. Se você não gostou, é um problema seu. Mas a partir do momento em que você levanta a voz pra mim, eu vou levantar a voz pra você. Se você me deu a liberdade de levantar a voz pra mim, você vai ter que aceitar eu levantar a voz pra você sim. Entendeu? Eu lido no meu dia a dia, eu já lidei mais, mas eu lido no meu dia a dia com muitos homens. E muitos homens que eles são assim. É uma coisa muito chata, eu acabo sendo a professora, né? Pra tá educando eles, mas eu não educo eles do tipo, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, vai tomar no seu cu, você tá sendo grosseiro, vai se fuder, você vai ter que fazer isso sim, ponto final. Não é questão de educação, é questão de que você tem que fazer. Se fosse algum outro homem falando isso pra você, você iria fazer porque eu sou mulher e você não faz. Não, você tem que fazer. Mesma coisa no mercado de trabalho. Se um homem fala, você trabalha em grupo. Se um homem fala, se o seu líder se o líder do seu grupo é um homem, ele tá correto, ele tem voz ativa, ele não sei o que, ele não sei o que lá. Se ele for uma mulher, nossa, ela é louca, ela é chata, ela é não sei o que, ela não sei o que lá. E não, cara, é porque, tipo, ela não quer abaixar a voz, você tem que aceitar isso. Se ele é o seu superior, se ele tá falando aquilo pro seu bem e você continua no erro, ele vai aplicar uma medida disciplinar e ficar com raiva vai ser pior, porque você tá errado. Só que o homem, ele não aceita, tanto ele não abaixa a cabeça, a não ser que seja pra outro homem. Eu conheço muitos homens que são assim, eu já trabalhei com muitos homens que são assim também. Se você falar, você tá errado, precisa fazer isso, 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 ele vai continuar fazendo errado. Mas se chegar um homem pra ele e falar a mesma coisa que você falou, ele vai acatar o que aquele homem falou. E às vezes fala de um jeito muito mais grosso. Exatamente. O grande problema da gente ser mulher é que a gente precisa gritar mais. Eu não quero chegar a comparar, por exemplo, com negros.
Mas os negros também têm isso, eles precisam falar mais alto, eles precisam falar mais, eles precisam chamar mais atenção para ser respeitados. E quando eles fazem isso, eles são chamados de arrogantes, eles são chamados de agressivos. Mas não, é porque a sociedade, e eu nem falo só da sociedade brasileira, a sociedade do mundo inteiro, criou as mulheres, os indígenas, as pessoas que eles julgavam todos inferiores para sempre ser passivo, para sempre abaixar a cabeça. E hoje em dia não é assim que as coisas funcionam. A gente tem direito à voz, a gente tem direito a voto. Você quer o maior exemplo disso? O aborto. Se fosse um homem que engravidasse, o aborto ia ser liberado, ó, em um estalar de dedos. Por ser uma mulher, tem todo esse drama. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um absurdo rolando no Afeganistão que desde que... Como é que é o nome daquela galera? Esqueci o nome. A Malala? Não, a galera que tomou conta de lá, esqueci o nome. Eu esqueci. Eu sei de quem você tá falando. Não é Al-Qaeda, é outra coisa. Eu acho que é Al-Qaeda mesmo. É Al-Qaeda? Não lembro. A galera que tá tomando conta lá do governo do Afeganistão... É o Talibã? É Talibã, isso aí. O Irã, por exemplo... Tinha anos 80, anos 90, as mulheres andavam de calça jeans na rua. Blusa, sabe? Eu adoro um quadrinho que eu tenho que se chama Persepolis. Maravilhoso, que conta a história de uma menina que viveu essa época. E aí, agora lá no Afeganistão, antes as mulheres tinham os costumes, né, delas e tal, em relação a hijab e tal. Mas agora, além de elas andarem todas cobertas, foram implementadas novas leis lá de que elas não podem falar com outras mulheres, nem com outros homens. Elas só podem falar com o marido, se eu não me engano era isso, né? Elas só podem falar com o marido. As mulheres não podem trabalhar e mulheres não podem ser tocadas por homens, mesmo em questão de saúde. Então, se a mulher não pode trabalhar para ser uma enfermeira, para ser uma médica, e ela não pode ter nenhum tipo de interação com outro homem que não seja o marido, a mulher fica doente, ela morre. Ela não pode ser operada, ela não pode ter fazer uma sutura, ela não pode ser auscultada, nada. Ela vai morrer. E sem contar o risco de... O que acontece muito lá, acontece muito na Índia também. A Índia, ela é dividida em duas religiões, né? No hindu e no islã. Na Índia, acontecem estupros à torta e direita de mulheres andando na rua e a culpa é da mulher. O estuprador, ele não é julgado, ele não é incriminado, não fazem nada. A mulher, ela é condenada à morte. Entendeu? Sim. São coisas muito, muito absurdas. Até no Brasil, cara. Esse tipo de coisa acontece no Brasil. Crianças que sofreram abusos estão sendo obrigadas, estão sendo induzidas a aceitar a gestação. Isso é... Ai, me dá até um negócio, sabe? Mas é isso que é um absurdo da situação. Porque a gente cresceu ouvindo, né? Coitada dos muçulmanos, coitado da galera lá do Oriente, porque, nossa, como somos mais evoluídos, né? Olha como nós do Ocidente, nós temos mais direitos, olha como nossa democracia e nossa tecnologia... Tudo merda, sabe? Porque as paradas que a gente sempre ouviu que, olha, isso era um absurdo e acontece num país tão distante daqui, a gente tá importando. Sim, exatamente. Sabe? Toda essa cultura, olha, essa cultura que tá tendo agora de, mulheres do lar, mulheres que edificam a casa. E fazem vídeo... E fazem vídeos no TikTok mostrando, olha a minha rotina de mulher no lar. Cara, essa mulher, ela tá tendo um filho atrás do outro. Né? Não é a realidade da maioria das mulheres, porque essas mulheres têm um homem que vai prover sozinho a casa. E, se duvidar, vai botar uma empregada lá todo dia, vai colocar babá pra ela fazer os vídeos dela do TikTok. Porque eu duvido uma mulher com 3, 4 filhos, que nem a gente vê essas influencers agora, desse lifestyle, né, de mulher do lar, tem um tempo pra ficar fazendo vídeo dela fazendo costura, fazendo comida do zero, fazendo né? A própria margarina, o próprio queijo. Exato, tendo 3, 4 crianças pra cuidar, criança pequena. Sabe, é impossível isso. A Nath que tá grávida agora, Nath, você consegue imaginar uma rotina dessa? Não, eu não tô imaginando uma rotina dessa com um filho, imagina com mais. E olha que eu acabei de descobrir. E elas ditam como se, olha, que é um exemplo, porque o feminino é isso, tipo, sabe? Não, desculpa, Ricardo, que vai editar isso, mas teu cu. Sabe? É vender uma imagem de como se o antigamente fosse muito bom e a gente perdeu algo muito importante, que não é a realidade de 99% das mulheres. Eu já ouvi casos que, digamos assim, o homem
tá sentado e a mulher tira a comida, tá ligado? Porque não pode levantar a porra da bunda da cadeira e pegar, porque foi educado assim. Nossa, eu acho isso um absurdo tão grande, gente. De você ter que colocar a comida. Tem gente que faz por carinho e tudo mais, eu entendo. Não tô querendo dramatizar isso. Mas eu acho um absurdo tão grande você ter que colocar a comidinha do seu querido marido e entregar pra ele. Uhum. Porque o fofo tá vendo TV ou tá fazendo alguma coisa e não pode. Eu acho isso um absurdo tão grande que me dá urticária. Juro por Deus, me dá urticária. O meu marido, ele, graças a Deus, ele foi criado, o Vinícius, ele foi criado pela mãe dele. A mãe dele batalhou muito e ele foi criado só pela mãe porque o pai dele faleceu cedo e tudo mais. E ele não tem isso. O Vinícius detesta que eu coloque, que eu pergunto pra ele, você quer que eu coloque a comida pra você? Ele, não gosto disso, que não sei o quê. Só acontece de eu colocar comida pra ele quando ele tá aqui no escritório estudando e tal, porque ele tá muito focado e eu vou, conforme eu sempre faço janta, porque é um costume meu, eu tenho o costume de jantar, ele já não tem tanto. Mas quando eu faço, ele janta. Aí eu tenho o costume de pegar e colocar pra ele, porque, gente, não custa nada, vai atrapalhar o estudo dele. Mas de o cara chegar em casa, não querer fazer nada, a casa tá de cabeça pra baixo, e aí a mulher também teve o dia de trabalho dela, também está cansada, também pegou condição lotada. Mas ela tem que fazer tudo, né? Exatamente, mas ela tem que chegar em casa, ela tem que tomar banho, ela tem que arrumar a casa, ela tem que fazer comida, ela tem que dar atenção pro marido, ela tem que transar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer não sei o que, ela tem que fazer não sei o que lá. E não existe horas no dia pra isso. Não existe. Gente, ai, olha. Você é hipócrita. Eu queria ser rica e ter uma empregada pra não precisar fazer nada. Beleza, entendeu? Quem não? Mas, cara, é você ter condições de você ter uma empregada em casa, de você conseguir ter tempo, mas sem romantizar isso como se você não tivesse, como se você estivesse fazendo tudo, como se você acordasse cedo pra estar fazendo tudo, pra estar gravando seus vídeos, pra estar alimentando seus 500 filhos, pra estar dando atenção pro seu marido, pra depois você estar linda, cheirosa, de cabelo arrumado, de banho tomado, depilada, não sei o que lá, com o peito em cima, com a barriga certinha, depois de você ter tido 500 filhos, entendeu? E mostrar que isso é possível, que está tudo bem, quando não é. Não é a realidade de todas as mulheres. Cada mulher tem um corpo, cada gestação é uma gestação diferente. E são absurdos muito grandes. Dá vontade de chegar na cara dessa pessoa e dar um soco na cara dela, dar um chá de semancol na pessoa. Diz, minha filha, a vida não é como o Instagram, a vida não é como as coisas acontecem no Instagram. Porque realmente não é, gente. Não é. Essa vida fácil é só pra quem realmente tem muito dinheiro. Teve um vídeo viajando no TikTok, né? Que não vou lembrar ao certo, mas foi algo nesse tipo. O cara chega do trabalho e tal, aí começa a demorar pra chegar, né? Aí depois ela descobre da traição e pergunta o porquê dele. Porque você está muito relaxada. Na época que a gente namorava não era assim, tipo, porra! Ai, é muito fácil ser homem. Sabe o que é mais hipocrisia? É que você, tipo, você tem toda essa pressão pra você estar dentro de um padrão de beleza, né? Sim. De ser magra, de ter bunda, de, sabe, tudo isso. E aí, se você resolve que, não, peraí, eu quero me encaixar dentro desse aspecto do padrão de beleza, né? Eu quero, sei lá, eu quero colocar cílios, fazer caminhada para não sei o que, para emagrecer, para ficar com a bunda maior, sei lá. Você resolve que não, peraí, esse aspecto do meu corpo eu gostaria de mudar porque me incomoda. Você é automaticamente censurada, porque você não pode querer se importar com a sua aparência, sabe? Se algo em você se incomoda e gostaria de mudar, isso até em questões de cirurgias plásticas, por exemplo, você é tida como fútil. Sim. Você tem que agir daquela forma para que você se encaixe no padrão de beleza. Mas ao mesmo tempo você tem que ter vergonha de querer se encaixar nesse padrão. Porque senão você é fútil. Então, assim, é impossível. Ser mulher é uma vivência impossível. Você está sempre dando de cara com uma parede dizendo, não, mas isso aqui você não pode. E aí você vira um pouquinho, não, mas isso aqui você também não pode. Você tem que ser assim, mas não pode ser tanto. Que nem aquele discurso mesmo da América Ferreira, né? Você tem que ser muitas coisas
coisa, mas ao mesmo tempo não pode ser muito, né? Tem que estar sempre balanceando o que você pode e o que você não pode ser, o que você pode querer e o que você não pode. O que você pode falar e o que você não pode. Exato. Você tem que saber se posicionar no seu ponto de vista para você ter um local de fala, né? Você tem que saber se posicionar. Se você não fala, você é frouxa, né? Você está deixando as pessoas pisarem em você, então você tem que se posicionar. E aí, se você se posiciona, você é histérica, você é grossa, você não sabe falar. Exato. Que é ir do arquétipo de a professora pra megera. Sim. Se você fala demais, se você é grossa, você é a megera. Então você tem que falar baixo, você tem que ser educada, você tem que ser passiva, você tem que aceitar. Porque se você tem opinião própria, se você fala demais, se você rebate, se você xinga, você é escrota. Você não é uma garota legal. Você não é uma garota, você não é uma mulher para casar. Exato. Entendeu? Ai, é uma grande palhaçada, gente. Uma vez, na época da minha faculdade, eu conversando com uma pessoa e tal. Aí eu não queria mais ficar com a pessoa. E eu passei lógico, né? Antes teve todo o meio de campo, se podia passar o número e tal. Passei pra minha amiga. Aí, beleza. Depois ela chegou, falou: fulano foi mó escroto comigo. Eu, uai? Deu estranho, mas desculpa. Tipo, pedi desculpa pra mim e tal. Porque até então, comigo tinha sido super legal e etc, né? Aí depois eu fui questionar. Porque ela não é... Ela não... Como que é? Ela não é do tipo de levar pra casa. Eu, oi? Tá ligado? Tipo... é muito escroto. Eu não sei vocês, mas eu tive essa... Como vou dizer? Essa venda tirada dos meus olhos... Depois de começar a namorar o meu marido. Porque antes eu achava que eu tinha que estar dentro desse padrão, sabe? Eu vivi muito em conflito do tipo, eu não posso ser muito recatada, mas eu também não posso ser muito dada. Eu gosto de sair à noite, mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu sair demais, eu posso não estar sendo aquilo que os homens procuram. Eu tinha muito isso na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu não sabia. Eu sabia quem eu era, mas eu tinha muito medo de ser quem eu era, né? Então, eu vivia com medo. E aí, depois, olha como é que são as coisas, né? Eu gostaria de ter... Isso foi o começo do Facebook, né? E começaram a ter grupos feministas e tal. E aí eu comecei a aprender sobre o feminismo. E aí eu comecei a entender que eu não precisava fazer as coisas que eu fazia, que eu não queria fazer, pra estar dentro de uma expectativa alheia. Sim. E aí eu vejo, cara, como que o avanço das redes sociais, que por um momento me trouxe tanta sabedoria, né, e formas de entender como eu me sentia e saber me posicionar, e me deixa muito triste ver isso hoje, comigo, né, me trouxe tanta liberdade, tanto realização para que eu pudesse ser quem eu sou e fazer as coisas que eu queria fazer, independente do que era pedido. Hoje eu vejo influencers batalhando contra, sabe? Dizendo que você tem que voltar a ser aquilo que eu lutei pra não ser. Exatamente. Sabe? Eu fui criada, meu pai é vivo e tal, mas meus pais separaram muito cedo, quando eu era muito criança. Então eu fui criada boa parte da minha infância e adolescência pela minha mãe. E a minha mãe, ela teve isso antes do casamento, né, de ser a boa moça e tudo mais. E depois que ela separou do meu pai, ela teve esse estalo, esse discernimento de que ela não precisava disso. Então eu fui criada com esse discernimento também pela minha mãe. Minha mãe, ela sempre me criou muito solta. Eu sempre fui muito educada, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu sempre tive uma liberdade que as meninas da minha idade não tinham. De, por exemplo, eu podia ficar até tarde na rua, eu podia ficar brincando com os meninos, até porque a minha mãe sempre trabalhou fora e tudo mais, então eu tive que aprender a amadurecer muito cedo pra cuidar de mim, porque a minha mãe, ela não tinha esse tempo porque ela tinha que trabalhar pra colocar comida na mesa, e consequentemente também eu tinha que ter esse discernimento de que eu não podia ficar muito tempo na rua, que eu não podia ficar muito tempo sem fazer muita coisa, porque é aquele velho ditado de que oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu tava sempre fazendo algum curso, fazendo algum esporte, fazendo alguma coisa, mas eu tinha como recompensa por ter boas notas e tudo mais, essa liberdade que minha mãe me dava. Ela me deu desde muito cedo. E aí eu já escutei
de vizinhas e tudo mais, de que a minha mãe me criava de forma errada, que ela me criava de forma muito solta. Eu escutei uma vez uma fofoca dessa chegar por uma tia minha que eu gosto muito, que eu até dei uma afastada dessa minha tia por conta disso, porque eu me senti muito magoada, que foram falar pra minha tia que tinha uma rotabilidade, uma rotação de homens dentro da minha casa quando eu era uma adolescente de 18 anos, entendeu? Quando eu tava estudando, quando eu tava me esforçando, porque era fofoca de vizinhos que não aceitavam que uma mãe podia criar uma filha sozinha, sem problemas, sem precisar de um homem, e na minha idade, as garotas da minha rua estavam engravidando enquanto eu tava entrando na faculdade. Eu tenho atualmente 34 anos, eu fui engravidar agora, com 34 anos, entendeu? Eu tive muitos namorados, eu curti muito minha juventude. Hoje eu sou uma senhora cansada. Eu admito. Eu tenho essa ciência de que eu sou uma senhora cansada. Que pra ir pra um barzinho, pra mim, tem que ser uma coisinha sentada, balada. Não dá mais. Eu tenho esse discernimento. Por quê? Porque eu saí muito cedo e hoje em dia eu sou mais caseira. Mas eu sempre fui responsável. Eu tenho essa cabeça e eu sempre me vi assim, apesar do julgamento alheio das pessoas de fora. De que eu sempre fui mais responsável, que eu sempre tive essa coisa de ser mais focada pros estudos, pros meus objetivos, pro que eu queria. E enquanto as pessoas ao redor, as minhas amigas de rua, né, da rua que morava ao redor, estavam engravidando cedo, não queriam nada com nada. Eu vivia numa comunidade em São Gonçalo, então eu cresci com certa dificuldade. Pra estudar, eu estudava, viajava todos os dias para uma outra cidade, pra faculdade também, mas eu sempre me cuidei e eu nunca fui o tipo de... Eu sempre fui chamada de garota difícil. Uma pessoa difícil de lidar. Por quê? Porque eu não abaixo a cabeça, porque eu grito, porque eu falo alto, porque se me xingam, eu xingo de volta. E eu não tenho medo de encarar um homem que tá sendo desrespeitoso comigo. Então, você por ser isso, você por ter esse tipo de atitude, você é uma garota difícil. E eu ouvi, quantas vezes eu ouvi, eu tava em... E os homens, eles têm uma coisa de, por exemplo, quantas vezes eu estava embalada, curtindo com os meus amigos e tudo mais, chegava um cara dando em cima de mim, querendo ficar comigo, e eu falava que não, e ele chegava, nem queria mesmo, você é feia. Ué. Há 2 segundos atrás você tava me chavecando, dando em cima de mim. Aí porque eu disse não, automaticamente eu deixei de ser indesejável? Eu não me tornei mais desejável pra você? Ou é só porque eu feri a sua masculinidade de não querer ficar com você? Ó, homem lindo, maravilhoso, que todas as mulheres têm que ficar com você. Aí entra, quem que é o sexo frágil mesmo? Exatamente. Não é assim que as coisas funcionam. Uma mulher, ela vai receber um não de um cara numa balada e ela vai ficar, tá bom, ok. O cara vai receber um não, nossa, ele vai infernizar a vida da garota. Uhum. É por isso que, meninas, vão em baladas gays. Baladas gays são maravilhosas, tá? São as melhores pra quem está iniciando o mundo das baladas. Todo mundo te respeita, as gays te respeitam, as sapatonas te respeitam, não tem homem chato lá, e se tiver, colocam pra fora. Exatamente. É maravilhoso. Pegando você falou da sua criação, a minha foi totalmente o oposto. Porque assim, cresci com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia. Então, a minha mãe ia trabalhar, a minha tia, ela teve meningite com 16 anos e ficava na cama e minha avó cuidava de mim e da minha tia. Então, tipo, eu sempre fui muito presa, por assim dizer. Então, pra eu sair, pra eu fazer as coisas, meio que, entre aspas, eu aprontava. Não, eu só queria minha liberdade. Hoje em dia eu tenho essa visão, tipo, não é que eu aprontava, eu queria minha liberdade que ninguém me dava. Sim. Aí eu ia atrás da minha liberdade. Então, tipo, eu sempre fui a pessoa que aprontava. Eu não cresci num local onde eu respeitava a minha mãe. Eu tinha medo da minha mãe. Sim. E é uma coisa que, tipo, hoje... a minha cabeça hoje tem toda a noção. Não, se você quer respeito, você é uma via de mão dupla. Você não, tipo, ameaça, você não bate e tudo mais. Eu cresci ouvindo falar, não, a Luana é uma criança difícil, porque ela vive aprontando, vive mentindo e tal. Se eu falava a verdade, eu apanhava. Se eu não aprontasse, entre aspas, eu ia ficar em casa. Então, cara, essa foi a minha, de um certo modo, essa diferença, né? Mas, por exemplo, eu também fui muito boba até uma certa idade. Falavam um A, eu aceitava um A. Até que, tipo, eu entre muitas aspas, me rebelei, né? Eu falava A, eu ensinava o alfabeto. Mas é curioso ver como a maturidade, a trajetória
vai moldando e, tipo, modificando. Porque a cabeça da minha avó até hoje a mulher tem que fazer comida, etc. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não, vó. Se eu quiser, eu faço a comida, Ricardo lava a louça. Sim. Sou obrigada a fazer tudo porra nenhuma. A minha criação não foi muito assim, foi uma coisa mais intermediária, porque a minha mãe, ela é professora e ela sempre prezou muito o estudo, né, que eu estudasse muito e tal, né, pra eu ter a minha carreira, independente de namorado e piriri pororó. Só que a minha mãe, ela sempre teve muito medo, por ela ser professora, né, de adolescentes. Eu acho que ela via, né, as questões dos adolescentes da escola dela que engravidavam e tal. Ela dava aula para uma escola que pegava muito aluno periférico, né? Então tinham situações de vida bem mais complicadas, principalmente para as meninas. E aí eu acho que ela botava muito esse medo em mim, sabe? Se eu ficasse muito solta, e se eu começasse a ter vida sexual, eu ia estragar a minha vida, sabe? Como se uma coisa anulasse a outra, né? Você ter namorado, você ter vida sexual, você ter uma vida noturna, né? Querer sair e tal, fosse automaticamente seu fracasso, né? Então eu tinha muito aquela expectativa em cima de que eu tinha que alcançar mais do que os meus pais alcançaram, né? E na minha cabeça nunca foi assim, né? Eu sempre achei que eu iria, sim, fazer por onde, mas ao mesmo tempo eu gostaria de viver o agora, não só o futuro. E aí tinha também uma visão muito romântica de relacionamentos na minha família, né? De que primeiro namorado, tentar casar com ele e piriri pororó, ter filhinhos e viver uma vida de princesa Disney, sabe? Viveram felizes para sempre, né? Sem grandes dramas, nem nada do gênero. E na minha cabeça, de pessoa que tinha completamente pavor de se sentir usada, de se sentir coadjuvante de uma história, sabe? De fazer as coisas pela cabeça de outra pessoa. Olha como é que era meu pensamento, né? Meu pensamento era, se o momento que eu for perder a virgindade, eu não posso estar apaixonada. Olha como é a cabeça da pessoa. Eu não posso estar apaixonada. Porque, senão, eu vou estar fazendo que é com aquela pessoa, né? E não por minha causa. Então, na minha cabeça, que eu queria muito confrontar e queria muito olha como eu sou independente, né? Olha como eu não preciso de ninguém. Eu tinha que perder a virgindade só porque eu queria, mas ninguém. Sem interferência de nenhum fator romântico. Então, durante muito tempo, eu achava que o romance era algo que me atrapalharia na minha vida. Sabe, o amor, o sentimento, eram coisas que, por eu ser mulher, me atrapalhariam, porque eu iria ser algo que pertencia àquele homem. Olha como é que você fica com a cabeça bitolada, sabe? De ter expectativas e achar que precisa suprir, achar que precisa atender, né, ao que é esperado. Então, pra mim, era assim, sabe? Eu tinha que ser um robô. Somos obrigadas a atender muitas expectativas dos outros, né? Expectativa de marido, expectativa de namorado, expectativa de pais, de chefes, de tudo. Não que os homens não tenham, né? Quando a gente não consegue nem atender as nossas. Sim. Não que os homens não tenham, porque você Sim. vai ver que homens vão ter, porque tem que pegar, porque antigamente os homens iam com os filhos para os casos de prostituição, porque, né, tinha que fazer aquele acontecimento. Não, eu conheço pessoas que fazem isso até hoje. Nossa. Até hoje. Leva o filho numa casa de prostituição porque o filho tem que perder a virgindade e tem que provar que é homem. E eu fico, me dá uma urticária na hora. É bizarro, né? Uhum. Não, fora que vocês falando, eu lembrei daquele negócio, tipo, antigamente, não sei se hoje em dia tem muito disso, né? O cara, quando pegava todas, era o pegador. A menina, se saía passando o rodo, era a galinha, a piranha. Era piranha. Exato. Porque a igualdade é maravilhosa, né? Já fui demais chamada de piranha e eu sempre rebatia. Sou mesmo, é isso, tô dando o que é meu, não tô atrapalhando ninguém, não tô engravidando de ninguém. Que vida que segue. Se você não gosta, porque você não conseguiu. Melhore. E eu sempre andei com meninos.
Muita, tipo, amizade... Eu era muito mais fácil fazer amizade com meninos do que com meninas. Até porque com meninas tinha muito, mimimi, fofoquinha e tudo mais. Aí o menino era mais... divertido, cara. Era brincar de esfolar o dedo na rua sem querer. E é isso. Aí, até que uma antiga vizinha minha pegou e falou... você só anda com menino, daqui a pouco vão falar, você vai ficar falada. Porque os meninos, eles não falam pra você, mas fica te olhando, que não sei o que. Não fica não, cara, ele é tudo uns idiota, cara. Aí, tipo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo uma coisa ou outra. Só que, cara, é aquele negócio, você impõe o limite. Pronto. Só que, igual, quando falavam, eram pessoas, tipo, amigas da minha mãe falando coisas que elas viviam na época, tipo, então meio que porque eu vivi, você vai viver isso também, tá ligado? Cara, não, para que tá feio. Mas aí tem os dois lados, porque se você só anda com meninos, você é piranha porque você só anda com homem. E se você só anda com meninas, você não é uma garota legal, porque uma garota legal, ela vai chegar no meio da rodinha dos meninos e arrotar, ou então vai falar mesmo, vai xingar e vai gostar de futebol, ou vai gostar de, sei lá, pensando em coisa que adolescentes jogos, sabe? Então, a adolescência para as meninas é um momento muito difícil, né? Que você precisa, como se tivesse que se encaixar. Se você dentro de uma caixinha. Sim. Você anda com as meninas e aí você entra naquele estereótipo de menina fútil que anda com as amigas, aí você não pode... Os meninos vão te olhar e ela é uma menininha toda fútil porque ela gosta de... sei lá, ela gosta de rosa. Ou então ela gosta de desenho de meninas. Ou então ela gosta de boy band. E sabe, cara, eu não passei por isso porque eu não tive nenhuma boy band que eu gostasse na minha época de adolescente. Mas eu vejo, tipo, a galera mais nova, depois, quando veio Rebelde, veio One Direction, agora tá o BTS e tal. Quanto que essas meninas, por gostarem dessas bandas, que é uma parada voltada mais para garotas, não são ridicularizadas. Como teve todo o processo de Barbie, né? Que as meninas foram pro cinema vestindo rosa por uma identificação com a boneca que marcou sua infância. E o quanto que não teve de marmanjo lá falando que aquilo era ridículo. Agora vai lá todo domingo no jogo com a camisa do time. Sim. Não só todo domingo, vai em qualquer evento, qualquer lugar, no restaurante, na igreja, na boate, com a camisa do time. Exato. Então, tipo, por homens fazerem, é aceitável você se vestir a caráter e demonstrar interesse em alguma coisa. Agora, se eu resolver usar uma blusa da... Ai, gente, como que eu gostei de boy band? Porque eu gostava mais de cantores solos. Se eu ando com uma blusa da Lady Gaga ou da Madonna... Nossa, eu tô me sentindo muito velha. Mas a Billie Eilish, alguma coisa assim do gênero, já é fútil, sabe? Porque aquilo é coisa de menina. Então, é fútil. Aí... Agora, eles podem andar com a blusa do Nirvana, do System of a Down, do Metallica. Isso eles podem usar, porque tá tudo certo. É que não é coisa de menina ali. Pode, Só que também tem muito negócio. Eu andava com os meninos, mas digamos assim, eu não era o padrão, pegando o negócio a pauta que a gente ignorou total. Eu não era o padrão de menina, sei lá. Então, tipo... Era o padrão feminino, né? Então, eu era mais a menina que andava de camiseta, eu andava com bermuda masculina, cara. Porque eu me sentia mais à vontade. Eu também, eu não era uma menina, eu não fui uma adolescente tão feminina. Eu era mais moleca. Eu andava de tênis, eu andava de bermuda, eu andava de skate, de patins. Vocês duas seriam aquelas protagonistas que iriam passar por uma transformação. Nossa, iriam aliasar o cabelo, iriam passar a usar maquiagem e salto e pronto. Vocês estariam dentro dos sonhos daquele cara que sempre achou você uma mulher maravilhosa, uma amiga maravilhosa, mas que só servia pra ser amiga. Sim. Agora que você alisou o cabelo e tirou o óculos, você está perfeita. É a música daquele que agora que cresceu, você quer me namorar? Nossa, Luana, você entregou a idade demais. Não sei quem é. Não sabe. Nasci nos anos 2000. Eu tô mais naquele arquétipo da garota que era nojentinha, fútil, que gostava de rosa.
Ah, E aí ela vai gostar provavelmente do cara mais babaca, que vai dar um esculacho nela e ela vai pensar, oh, nossa, eu preciso deixar de ser tão feminina e me prestar mais atenção nos homens. você seria, sabe quem? Ai, eu esqueci o nome da personagem de As Patricinhas de Beverly Hills. A Alicia Silverstone. Ah, eu sei, esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela também. Que é burra o tempo todo, né? Apesar dela estar ajudando o pai, que é um advogado, a mexer lá nos textos dela, é burra. Sim. Né? Ser uma aluna maravilhosa, ela tem todo o estereótipo de mulher burra. Mas que no final, que ela encontra um homem, olha como ela tá agora perfeita. Ai, gente, é duro, tá? É muito duro ser mulher. Ai, ai. É duríssimo. Mas cara, como é o nome daquele filme que você tava falando, Nath? Era com Fred Prinze Jr. Ai, Ela é Demais. Ela é demais. Ou O Diário da Princesa. É tudo isso. Sim. A garota é super de boa, tem lá os interesses dela. E aí, pra ela ser desejável, ela tem que passar por uma transformação idiota, porque a garota já era bonita. Sim. Ela já era dentro do padrão, ela só tinha algumas coisinhas mínimas a serem tratadas pra entrar dentro do padrão, que é geralmente soltar o cabelo e tirar o óculos. Uhum. E aí pronto. Aí sim ela... Nossa, e era uma mudança muito ridícula, né? Soltar o cabelo e É tirar o o Superman óculos. E pronto. das meninas, entendeu? É, verdade. Agora eu Exatamente. entendo porque ninguém nunca reconheceu o Clark Kent. Porque realmente, se esse é o É. nível de inteligência de um homem pra achar uma mulher bonita. Teve até uma versão desse filme que saiu há pouco tempo, que é a versão contrária, né? Que é Ele é Demais. Uhum. Aí no dele ainda tem uma certa transformação. Ele troca de roupas, ele faz Eu a achei barba. esse filme ele muito corta ruim, o cabelo. Não, o filme é ruim. Eu não tô informando. Em momento algum eu pontuei que o filme é bom, porque o filme não é bom. O filme é horrível, entendeu? O filme é muito ruim, mas ele pelo menos tem uma mudança maior. Ela não, no filme dela não. Ela é complicado. Mas em momento algum eu coloquei a pauta que esse filme era bom, porque ele não é. Aquele da esposa de mentirinha também, que é com a Jennifer Aniston. Sim. Tipo, a mulher é uma deusa. E eles só soltaram o cabelo dela. Sim, eles só deram um banho de loja nela e é isso. Ou seja, você tem que ser rica também. Sim. Né, pra poder comprar roupas Tá da moda. explicado porque eu nunca fui padrão de beleza. Mas ninguém é feio, né? Todo mundo é pobre. É um grande ditado. Ninguém nasce feio, só nasce pobre. É verdade. Eu lembro que na época que a Anitta surgiu, que ela foi no Faustão e ela tinha mexido na cara toda, tava toda mexida. Sim, que ela tava loira. É, E que o pessoal criou ela uma teoria da conspiração de que ela tinha morrido, que tinha substituído ela. E, tipo, a galera lá surtando, porque que absurdo ela falar que fez plástica. E as mulheres do lado, tipo a Danielle Vinicius, que há 10 anos antes estava com um peito que não era possível, humanamente possível a pessoa ter crescido o peito em tão pouco tempo. Não, mas a dela tá maravilhosa, ela está maravilhosa. Mas por quê? Porque ela não assumiu que fez a plástica. Sim. A Anitta chega e assume que fez, não, porque ela é uma vadia, porque ela é fútil. E tipo, caraca, tipo, mulheres mexendo o peito desde 1900 e bolinha. E agora não, porque não pode falar, tem que esconder, porque é um motivo de vergonha. Exato. Ai, gente. Cada dia é mais difícil. Não, e ainda tem essas mudanças da moda, né? Porque na pandemia veio o negócio da Clean Glow. Clean Glow. Porque você tem que ser linda naturalmente. Tá certo que o que você não gastou de maquiagem, você vai gastar de plástica Uhum. e de laser aí na cara pra sua pele ficar perfeita. Mas o importante é você estar dentro do padrão. Aí, beleza, a pessoa foi, gastou todo o dinheiro dela pra comprar as roupas lá de Clean Girl, né? De ter aquelas roupas lá de corte reto, todas cores naturais, sóbrias, nananã e tal. Cores neutras. E aí agora mudou. Agora é borro chique. Aí mata todo o seu guarda-roupa de novo. E aí você E a gente aqui com uma calça que tem desde os anos 2000, uma blusa que tem há 500 anos. E o pior é que são as mais confortáveis, né? E... Aí você pergunta, e pro homem? E pra homem mudou o quê? Nada. E que eles tiveram que comprar pra estar dentro da moda? Nada. Absolutamente nada. No máximo, a nova atualização da camisa do time que ganhou um título. Ou no máximo, O chinelo. os ternos. Os ternos que mudaram um pouco mais e se tornaram mais apertados. Sabe? Eu fico Tornaram mais revoltada. O Vinícius, ele tem o guarda-roupa dele. É basicamente blusa da Piticas o tempo todo. é só isso que ele tem. E tá ótimo. Ninguém nunca vai cobrar ele ter
uma blusa de linho ou um suéter de não sei o que. Ninguém nunca vai cobrar dele. Agora, eu tenho pra estar numa apresentação, numa entrevista, qualquer coisa assim, não. Eu tenho que estar, né, dentro do padrão. O pobre do Marcos, as blusas da Piticas. Nossa, travou aqui. São as blusas de futebol dele. A minha também. Assim, eu acho que nesse rolê eu sou o Marcos. Porque... Ai, eu também era, mas hoje em dia tá tão cara, nossa. Então, mas a minha não é da Piticas, não. Eu era muito pitiqueira, mas só que era muito... Nossa, hoje em dia tá Se muito eu tiver caro. umas 5, 2 foi porque eu comprei, o resto é que eu ganhei. As minhas camisetas favoritas são minhas camisetas de herói, de Supernatural, de Star Wars, e é isso. É meu uniforme do dia a dia. Que por acaso você, quando vai em lojas tipo Renner, C&A e essas coisas, essas camisas estão aonde? No setor masculino. Exatamente, eu fico revoltada. Estão no setor Ou no masculino. infantil. Ou no infantil. Ou você é infantil ou você é masculina. Você não pode ser feminina e gostar desse tipo de coisa. Exatamente. Porque não tem. O máximo que vai ter pra você é Harry Potter e Mulher Maravilha. Não, resto... eu gosto das minhas blusas da Piticas. Eu parei de comprar primeiro porque elas estão caras. Uhum. Segundo, porque eu comecei a sentir muito calor com elas e eles me recusam fazer blusa sem manga, né? Então, eu tipo, cara, não preciso de mais blusas de manga comprida na minha manga. Eu preciso de regatas porque o aquecimento global está tornando impossível ficar usando meia manga. Sim. Mas, tipo, é muito difícil você achar hoje roupas para mulheres que não estejam extremamente dentro de um padrão de moda que vai mudar ano que vem. Sim. E que você realmente se identifique, não seja só a parte de uma massa, sabe? É muito difícil você conseguir manter um estilo próprio, sabe? Você vai nas lojas, é praticamente todas as lojas com os mesmos tipos de roupa. Mesmo tipo de corte. São sempre os mesmos tipos de corte, o mesmo padrão de tecido. É sempre umas roupas que são extremamente decotadas e muitas das vezes elas se tornam bem desconfortáveis. Aí você acaba tendo que optar pelo fast fashion, que é tipo Shein, esse tipo de loja assim, que tem um sério problema com... que não vamos citar aqui. Tem. Mas, a Shein, ela tem roupas para todos os tipos de corpos e todos os tipos de estilos. E num valor acessível. Uma qualidade, às vezes, não muito boa. Às vezes a qualidade é bem boa. Eu tenho um vestido de madrinha de casamento. Eu comprei na Shein e a qualidade dele é muito boa. E o que acontece? Você também, dependendo do tipo de corpo que você tem, e as mulheres, existem diversos tipos de corpos, você vai nessas lojas de... outlet não, perdão, de... esqueci a palavra agora. Mas enfim, vai nessas lojas Renner, C&A, esse tipo de loja, e você não encontra, por exemplo, se você usa um manequim acima de 46, você não vai encontrar uma roupa bonita e confortável feminina pro seu tamanho. Você vai acabar tendo que optar, por exemplo, por uma blusa masculina que você sabe que vai ter nesse tamanho. A Shein... Tô sendo muito propaganda da Shein agora, nossa. Fala um pouco da Temu. Mas a Shein... A Temu ainda não experimentei. Só os outros. AliExpress já experimentei, já comprei o celular lá na época que não tava tão taxado. Foi muito bom. O celular funciona até hoje. E a Shein, ela tem essa variedade de opções para todos os corpos e todos os estilos. Você encontra literalmente de tudo na Shein. Você encontra roupa de bebê, você encontra decoração, você encontra maquiagem. As maquiagens da Shein são muito boas, diga-se de passagem, tá? Shein, patrocina a gente. Porque a maquiagem coreana e a maquiagem por produtos coreanos são muito bons, tá? Olha os doramas, gente. As mulheres com 40 e tantos anos parecendo que tem 19. Pelo amor de Deus, sem condições. Eu gosto de comprar em brechó. Ai, eu gostava muito quando eu morava no Rio, nossa. Cara, a cada esquina tem um brechó. Achei incrível isso, velho. Eu gostava muito quando eu morava no Rio. Tem um brechó aqui na cidade que eu moro, que ele é muito bom. E eu sempre tô lá, porque eles vendem roupas assim, roupa cara, sabe? Que o pessoal geralmente comprou por R$1.000. Lá vai a 100. Uhum. Eu acho isso maravilhoso. E é uma forma também de evitar de comprar em Renner e em Riachuelo e tal. Porque, tipo, cara, beleza, eu gosto também do conceito da Shein. Porém, eu tenho certos problemas com questões de tecido. Me dá agonia alguns tipos de tecido. E o fato de eu não saber o nome dos tecidos me impede também de comprar, porque aí eu não sei o que eu tô comprando.
Mas aí eu prefiro comprar em brechó, porque fica uma variedade maior de coisas, você não fica refém só de um tipo de roupa, e um tipo de corte, um tipo de cor, né? E você consegue comprar as coisas com um preço melhor, né? Um preço que seja mais justo, né? De se adquirir alguma coisa, ainda faz uma economia circular. Ai, brechózinho de igreja era tudo, né? Adorava os brechózinhos de igreja. Não, brechó de igreja era tudo. Mas é isso, o perrengue que a gente passa vai desde o jeito de falar até o estilo de roupa que a gente tem que usar. É sobre isso. E ainda dizem que ser mulher é fácil. Né? Mas meninas, eu agradeço muito por aceitarem o convite. Tá de portas abertas pra quando vocês quiserem voltar. A gente pode falar de RPG. Adoro falar de RPG. Eu já falei que não é vício, eu posso parar quando eu quiser, tá bom? Claro, Luna, claro, a gente acredita. Ninguém tá aqui pra te criticar. Mas vocês querem fazer algum jabá, deixar alguma mensagem antes de ir para os Eu finais? só queria agradecer pelo convite, por participar. Foi a agenda de todo mundo, teve que casar, porque vários problemas acontecendo pra todo mundo, mas no fim deu tudo certo. E não se esqueçam de ouvir o Covil do Dragão. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada por quem tá ouvindo até agora. A gente já falou várias besteiras. Eu não sei o que o Ricardo fez com a quantidade de palavrão que foi falado. Já peço desculpas. Eu sou carioca e não me envergonho nem me arrependo nem um pouco de nada do que eu falei. Fiquem aí pra ouvir mais Covil do Dragão. Espero que tenham gostado. É isso. Por mais direitos de mulheres vestir o que elas quiserem. Tanto quanto homens usam blusa de time horrorosa, rasgada. Por mais direitos da gente que poder ser o que a gente quiser, né? Literalmente. Exato. Literalmente. E, gente, carioca é o dialeto carioca, tá? Não liga. É um palavrão a cada vírgula. É o nosso jeitinho. Nosso jeitinho carinhoso de falar com as pessoas. Nessa coisa meio grosseira. Mas somos todos legais. Carioca vai dominar o mundo, gente. Carioca. Coloca um carioca, uma caixa de cerveja na guerra, acaba com a guerra rapidinho. Sabe? Certeza. Mas também nos sigam nos nossos canais, que é Covil do Dragão. Falei certo, né? É isso aí, só tava conferindo. Valeu, gente. Como é o dragão aleatório aqui, a gente faz uma pauta e segue ela mais ou menos. Mas tava tudo no script. E pode bater o Marcelo não. Coitado, Marcelo. Peraí que eu tô me dando aquele ataque disso. A gente conhece algum Marcelo pra gente bater nele? Aí a gente bate e fala que foi o Luna que mandou. Eu tô pensando aqui, quem é Marcelo? Pode bater o martelo aí, editor, e encerrar a sessão. Valeu! Olá, gente, aqui é o Dragão Maldição e hoje estamos com... Sou eu? Não, eu não sou, eu sou... Caralho, mano! O que tá acontecendo? Deixa eu falar de novo, gente, eu tô muito nervosa. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.